Boa tarde, iniciando mais um estudo do nosso livro O Homem Integral, hoje da série psicológica Joana de Ângeles. Semana passada nós fizemos um recorte bastante interessante da questão que envolve atitudes para gerar felicidade. Muito bom os últimos dois estudos porque vem falando exatamente disso, do nosso compromisso com o que é de fato importante na nossa vida. Fazer um recorte na nossa existência ou selecionar, aquilo que nós vamos colocar a nossa atenção. E nós dávamos um exemplo muito pertinente que é a internet. Hoje, a grande rede, extraordinária rede que nos oferece tudo em termos de conhecimento. E que nós, para não nos perdermos dentro desse universo de informações, a gente precisa dos filtros. Nós precisamos fazer a busca daquilo que nós queremos. Então a gente faz um recorte de um determinado assunto e depois a gente vai aprofundando as questões relacionadas a esse assunto para chegar na informação que a gente quer. Se a gente não faz esse recorte, se a gente não coloca foco, a gente se perde. Nós estamos no meio de tudo e estar no meio de tudo é equivalente a estar no meio de nada. A gente não se apropria de nenhuma informação, a gente não adquire conhecimento, a gente fica perdido, a gente fica confuso. E essa é a grande preocupação nos dias de hoje. Diferentemente de muitos anos atrás, onde a informação já era seletiva. Chegava a nós a informação que precisava chegar, seja através de carta, correios, através de um telefonema, ou mesmo das notícias, que haviam, porque os canais de comunicação basicamente eram poucos. Nós não tínhamos muita alternativa, muita escolha. Hoje não, hoje é o inverso. Hoje a quantidade de informações é absurda. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não nos perdermos nesse universo. E via de regra é o que tem acontecido. Muito mais agora com a inteligência artificial, que cria um universo totalmente paralelo, digamos assim, um metaverso, algo extraordinário, que é uma realidade. Então hoje o título é bastante interessante dentro do que nos propõe a Joana de Ângeles, que é a busca da realidade. Então, aonde está a realidade de fato? É uma realidade real, concreta, palpável, ou é uma realidade virtual? Porque uma realidade virtual não deixa de ser uma realidade. Concordamos? Ok, mas e como é que é essa realidade virtual? Ela está, de certa forma, compromissada com a verdade? Qual verdade? Então, a hora que nós vamos mergulhar nesse universo, que é o universo que a gente vive hoje, um universo extremamente tecnológico, virtual, extraordinário, a gente tem que perceber que a própria realidade tem níveis de profundidade e, por que não dizer, também níveis de amplitude. E nesse universo, a verdade está em algum lugar. Concordam? Mas aonde? Aonde de fato está a verdade? Então nós temos um compromisso extraordinariamente delicado, complexo sob alguns aspectos no mundo de hoje, que é buscar esta realidade profunda e entender aonde está essa verdade. Se não a verdade absoluta, que ainda estamos longe de alcançá-la, a verdade relativa. Relativa a quem? A mim e a você. Então, basta entendermos, como já nos explica e nos esclarece a física quântica e o nosso querido Einstein, que depende do observador. Quem observa esta realidade? Porque o observador vai colocar o foco que lhe condiz, dentro da capacidade que ele tem. Cada um, traduzindo, como nos dizia o mestre, cada um vai enxergar o mundo com os olhos que tem. E vai acabar falando do que está cheio o coração. Então esse estudo é muito pertinente porque nos dois últimos nós falávamos justamente dessa felicidade e dessa capacidade de atenção plena. Lembra que nós colocamos semana passada as 20 atitudes e uma delas era essa atenção plena, essa atenção vigilante, justamente para quando nós olharmos para fora ou mesmo quando olharmos para dentro, nós observarmos com bastante clareza quem somos e no que de fato estamos interessados, para não sermos traídos. Traídos por quem? Por nós mesmos, invigilantes, desconexos, ignorantes,
sermos traídos pelo nosso ego inflamado, pelos nossos interesses questionáveis ou não tão verdadeiros e coerentes ou condizentes com aquilo que eu sou. Então eu tenho que entender quem eu sou. Então essa busca da realidade, a primeira fala da Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, é justamente isso, autoconhecimento. Não tem como você entender a realidade em nenhum momento da tua existência, nem no passado longínquo, nem no presente, nem no futuro distante, sem se conhecer. Você é que olha, você que observa, você que coloca foco, você que tem a intenção, você que tem a vontade, e é você que vai entender o universo a partir da tua observação, do teu conhecimento, da tua capacidade. Nada mais óbvio que isso, mas nada mais difícil, porque a gente foge do óbvio. Lembra que nos 2 últimos vídeos nós temos falado justamente dessa busca da felicidade e que, via de regra, a gente não coloca a atenção justamente onde ela está, que a gente se afasta desta felicidade. A gente se afasta justamente porque foge daquilo que é mais importante, que é o autoconhecimento. Então, e é muito interessante a gente observar isso, porque na busca desse autoconhecimento e dessa realidade, existe uma coisinha que eu vou copiar aqui do livro da Hermance, só a primeira frase, porque esse estudo nós vamos fazer na semana que vem, mas vou adiantar aqui só a primeira frase. Os estágios de consciência são degraus de autoconhecimento. Aqui, ó, bem com o título da série psicológica Joana de Ângeles, capítulo 3, livro 2, O Homem Integral, autoconhecimento. Então, os estágios de consciência são degraus de autoconhecimento, decorrentes da superação dos conflitos internos do ser. Então veja que interessante. A gente vai se libertando de conflitos internos e vai adquirindo capacidade de consciência ampliada e vai adquirindo autoconhecimento. Então é uma busca interna e é uma busca constante. Se eu não me libero dos conflitos, lembra quantos conflitos nós temos, das dificuldades, da falta de perdão, de auto-amor, das neuras, da inveja, da ignorância, do preconceito, da discriminação, da mente estreita, obtusa, ignorante, mesquinha, ambiciosa do ponto de vista negativo, como é que nós vamos buscar autoconhecimento? Como é que eu vou ampliar níveis de consciências para me aprofundar nesses níveis de profundidade da própria realidade? Eu não tenho capacidade de navegação, a minha capacidade de navegação é limitada. É como ter um computador do século passado, de 1900 e alguma coisa, 1970, 1980, né? Lá nas primeiras máquinas que ocupavam andares inteiros. Vamos pegar o primeiro computador pessoal, 386, acho que era isso que chamava, né? Que rodava com Windows 3.0, né? Esse equipamento vai ter como navegar na rede? Não, ele nem roda, ele nem liga, né? É um equipamento ultrapassado com uma capacidade muito estreita, que não tem banda larga e, portanto, ele não vai conseguir navegar na rede que precisa de um equipamento melhor. Nós somos um equipamento para navegar na grande rede, na internet divina. O nosso equipamento precisa estar constantemente sendo melhorado. Nós temos que fazer os upgrades, nós fazemos isso todos os dias no celular. Os aplicativos, né, eles vão se melhorando a cada dia e trazem as atualizações, quase que diariamente, né? Quase que diariamente. Então você precisa se atualizar. Para isso você tem que abrir a mente e começar a navegar dentro de si mesmo para o autoconhecimento. Se você não se melhora, você não melhora o equipamento. Se você não melhora o equipamento, você perde a capacidade de investigação da realidade e não atinge níveis de profundidade necessários para entender aonde está a verdade. E aí o que vai acontecer? Você vai ser enganado. Sim, você vai ser enganado. Se já não está, pelo próprio ego. Então é bastante profunda essa análise, mas nós vamos colocar aqui da forma mais simples possível, até porque nós já estudamos isso, estamos estudando isso há 4 anos, né? Faz 4 anos que nós estamos estudando isso. Então aqui tem mais de 200 vídeos no canal,
que explicam justamente essa capacidade que eu tenho de diferenciar o ego do meu eu essencial, do espírito profundo, que é evidentemente o ser essencial, o ser verdadeiro. Então você pode já estar sendo enganado pelo próprio ego, né? Que é esse avatar que navega na Matrix, mas que não é você. Então hoje fica fácil nós entendermos essa correlação, porque tem muita gente que cria avatares na internet e propagam fake news. São falas hoje pela inteligência artificial que estão na boca e na face de uma personalidade, mas é evidentemente um outro ator que fala e que traz as suas ideias. Não é daquele personagem que aparece lá, não é daquela celebridade, né? É alguém que está por trás da máscara. Olha que interessante, né? Então hoje fica muito fácil nós entendermos que muitos de nós já podemos estar sendo enganados pelo ego, né? Por essa personalidade terrena, que não sou eu, mas que está disponível para me movimentar no mundo durante a quantidade de anos que eu tenho disponível. Já são quase 60, serão mais alguns. Mas este não sou eu em essência. É o equipamento que eu uso, é a personalidade que eu uso, é a persona que eu uso na atual existência. Ela é uma personalidade masculina, tem esse biotipo. Né? Olha que interessante. Então é importante essa diferenciação, nós temos feito ela muito, para que eu consiga atingir os níveis de profundidade e não ser enganado, porque senão as fake news de hoje, a realidade, pode estar se apresentando de uma forma falsa para mim. E eu não tenho capacidade de processamento, de inteligência, para identificar que aquilo não reflete a verdade. Então percebam que hoje a busca da realidade ela tem um compromisso mais complexo. Eu tenho que entender se ela está condizente com a verdade. Pode ser uma realidade virtual falsa, extremamente falsa, criada, simplesmente por motivos que aqui não convém a gente discutir. Então percebam que o autoconhecimento ele é essencial para que eu entenda a realidade, principalmente a realidade sobre a minha vida, porque é a mim que interessa a busca da verdade, né? Eu preciso estar condizente com ela. E aí cada um tem total liberdade de escolher o que fazer. No cenário atual, as liberdades estão franqueadas. Antigamente também, sim, sempre fomos livres. Mas o estilo de vida que nós tínhamos e as dificuldades de acesso à informação faziam um filtro. E muitas vezes um filtro monetário, um filtro de recursos materiais. Então, via de regra, no passado, as pessoas que tinham capacidade de poder e dinheiro tinham acesso à informação e a estudo, que pessoas que não tinham essa capacidade estavam, de uma forma natural ou artificial, selecionadas, né? Elas estavam marginalizadas nesse sentido. Hoje não. Hoje a informação está para todos. Então nós temos uma liberdade de escolher nas prateleiras da existência aquilo que eu quero. Eu vou lá e encho o meu prato com a comida que eu quero. Eu vou lá e encho a estante interna da minha biblioteca interior com o conhecimento que eu quero. Eu tenho liberdade de escolha. Eu vou à realidade no mundo e busco o que eu quiser, como eu também vou à realidade interior e procuro o que eu quiser, certo? Mas evidentemente que uma vez montado o prato, é o que você vai comer, o que está no prato. Você pode demorar para escolher. Escolhido o que está, ali você tem a obrigação, entre aspas, de comer. A mesma coisa com conhecimento, a mesma coisa com tudo na tua vida. Então percebam que, muito embora isso é colocado na lei de ação e reação, escolha e consequência, a responsabilidade de cada um com relação à própria existência. Então hoje a liberdade está fácil. Cuidado para não se precipitar na escolha das coisas e na construção desta realidade, porque você pode estar sendo enganado, se já não foi pelo próprio ego. Então o que a Joana de Ângeles coloca para nós? Que justamente só se consegue através do autodescobrimento, né? Alguma forma a gente acaba sendo levado para fora, como nós falamos, e o que a gente precisa cada vez mais é
ir em busca dos admiráveis recursos interiores que não estão sendo explorados e que dormem em potencial aguardando o seu desenvolvimento. Nós sabemos disso, né? É a nossa capacidade latente, aquilo que nós temos no nosso interior a fim de ser despertado, valorizado e com toda certeza desenvolvido. Então nós temos que recorrer aos principais valores à nossa disposição. Lembra da escolha? Nós vamos escolher. O que nós devemos escolher? Então, necessário recorrer a valores éticos e morais. É muito importante isso. A coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, né, desse autodescobrimento, o amor como manifestação elevada e a verdade que está acima dos caprichos seletistas e grupais, e que pode acalmar sem acomodar, tranquilizando e motivando para a continuidade das buscas. Então vejam que esses valores são ferramentas para ser usadas no caminho do autodescobrimento. Lembra que lá atrás, quando nós estudamos o Escutando os Sentimentos, e mesmo no Reforma Íntima Sem Martírio, a própria irmã se chamava atenção para isso, né? Falava, alma querida, que está aí no caminho do autodescobrimento. Falava do auto-amor e do auto-perdão, como ferramentas, capacidades, habilidades necessárias para esse viajante que busca o conhecimento de si mesmo. Porque a hora que nós adentrarmos dentro de nós vamos precisar dessas ferramentas. É como uma chave que abre uma porta, como uma lanterna que ilumina no escuro. É como um cajado que me auxilia quando a minha perna está mais cansada. Então, tudo isso é necessário para que eu possa percorrer os caminhos interiores de mim mesmo. Sem as ferramentas necessárias, eu não vou estar, vamos dizer assim, capacitado para essa busca. É como falávamos agora no início, é como mergulhar na rede sem os sites de busca. Não tem como. Eu tenho que ter um site de busca para que eu possa trazer aquilo que eu preciso, buscar a informação onde ela está, de uma forma profunda e verdadeira. Então, para você entrar dentro de si mesmo, nesse universo interior ilimitado, infinito, você precisa também de sites de busca, você precisa de um equipamento poderoso para buscar as realidades profundas do teu interior. E aí eu escutando sentimentos, é uma capacidade auditiva, é uma sensibilidade, é um tempo que você vai estar usando para trazer isso para você. É um tempo necessário, profundamente necessário. Lembra que colocamos nos dois estudos anteriores? Você precisa desse tempo para você. É a tua vida. Você não pode continuar desperdiçando o precioso tempo numa análise exterior que, no fundo, vai trazer algum benefício, mas muito pouco para, de fato, aquilo que você merece ter na existência. Você não está aqui por acaso e nem para construir empreendimentos exteriores que ficarão por aí. Você pode usá-los para aprender. Debruçando com a matéria e o mundo exterior, você executa atividades para o aperfeiçoamento do espírito. Apenas por isso. Porque o que você leva deste mundo é aquilo que está no teu interior. Então esse foco é fundamental e importante para você não se surpreender depois como quem desperdiçou o precioso tempo da tua existência. Como dizia o mestre, louco, esta noite te pedirei a alma. E nós estamos num afunilamento, nessa transição planetária, aonde diz, né, o próprio mestre, lá em Mateus 24, no sermão profético, e o amor de muitos esfriará. Então toda a nossa conversa nos últimos estudos, desde lá atrás, Marianina pequenina, com a criança interior, nós temos trazido essa importância de você alimentar internamente a tua motivação, o teu amor, a tua capacidade emocional, a tua inteligência emocional, para você ter resiliência, para você ter essa fortaleza interior e não estar frágil e vulnerável aos ataques exteriores, ao ataque das trevas, né? Não cair em tentação, que nós até brincamos semana passada, não cair em distração. Porque se você se distrair, né, você vai perder aí a capacidade de busca interior, e que é o autodescobrimento.
Então, o autodescobrimento é também um processo de parto. Olha que interessante, né? Impondo a coragem para o acontecimento que liberta. Então, aqui, a Joana de Ângeles vai fazer um paralelo, né, ao autodescobrimento, como num trabalho de parto. Muito pertinente a comparação. Porque no parto nós vamos dar, né, a luz a um novo ser. E no autodescobrimento você também vai gerar um novo ser diferenciado. Paulo trazia muito isso quando falava do homem velho e do homem novo, né? Deixar de ser quem era para ser esse homem renovado, sob aspectos mais profundos, mais verdadeiros e mais éticos. Então esse autodescobrimento vai gerar um ser novo, mais capacitado, com uma atualização nova, portanto mais habilitado a viver no mundo atual e a vencer a transição, a conseguir fazer essa transição para uma nova era, um novo planeta. Isso é um compromisso de cada um de nós. E nós devemos estar atentos, porque nós estamos no meio, pouco para frente, pouco para trás desse processo. Nós somos os espíritos que reencarnamos justamente nesse momento por um motivo, porque nós precisamos fazer essa transição junto com o planeta. Acredito até que é mais fácil desta forma, porque é um movimento coletivo onde grande parte da humanidade está interessada, ou não. Então dizíamos semana passada que alguns não, é questão de escolha. E nós precisamos decidir internamente qual que é a nossa posição em relação a esse compromisso evolutivo. Está aqui no canal também um vídeo, acessa lá, que fala desse compromisso evolutivo. Você tem que ter, você tem de fato esse compromisso evolutivo, esse compromisso com você mesmo, dentro da tua capacidade de transformação e melhoria, ou você está no piloto automático, como quem diz, refém do ego, refém do exterior, refém das demandas que todos os dias, através de uma rotina asfixiante, toma conta da tua vida. E você não tem, como falava semana passada, disponibilidade de tempo nem para você mesmo, porque você é constantemente requisitado pelo mundo, né? Pelas telas, todas elas extremamente interessantes, telas da televisão, do cinema, do celular, do computador, todas elas reclamam a tua atenção e você acaba dedicando-se a ela tempos demais. E aí pode correr o risco, né, de esquecer de si mesmo e esquecer desse compromisso evolutivo tão necessário para a sua existência. Então, esse interlúdio, né, essa pausa dentro desse compromisso de autodescobrimento é extremamente pertinente entre os estudos das semanas anteriores e o que faremos na semana seguinte, justamente porque agora nós precisamos entender desses níveis de profundidade e como é que nós vamos buscá-los dentro dessa abertura de consciência para atingir aspectos mais profundos e, portanto, mais verdadeiros, sem as máscaras enganadoras, sem os rótulos perigosos, sem a casca, não é isso? Sem a embalagem. Aonde está o conteúdo que de fato importa? Aonde está a realidade a ser buscada que de fato vai fazer bem para mim? Vai nutrir a minha existência. Então nós precisamos entender que existe aí um compromisso, né, de nutrição. O que de fato é nutritivo para a minha alma e vai alimentá-la de uma forma saudável. Olha só a responsabilidade que nós temos nos tempos que correm. Será que não estamos, em algum aspecto, subnutridos? Quem já viu a cena, a imagem, né, de uma criança subnutrida, mas subnutrida mesmo, como aquelas, infelizmente, que aparecem, né, nas imagens, por exemplo, da África, né, que é um esqueleto humano, é chocante a imagem é chocante, né? Mas e se nós pudéssemos olhar a nossa alma, será que ela não estaria subnutrida, esquelética, com fome, porque você não a tem alimentado convenientemente ou condizentemente com as necessidades dela?
Você tem escutado o que ela tem te proposto para a atual existência? Ou você tem fugido desses momentos de silêncio interior justamente porque não suporta ouvi-los, não entendê-los e aí fica perdido dentro de si mesmo? Esse eterno desconhecido que você não presta atenção. Isso é extremamente preocupante, porque muitas são as pessoas que vivem na superficialidade da vida e dos fenômenos, e na superficialidade das relações, na superficialidade da relação consigo mesmo. Estão sim no piloto automático, às vezes até como autômatos, marionetes da existência. São aqueles que dormem, como na Matrix. O filme Matrix, o 1, né? É extraordinário porque ele é uma parábola, né? É uma metáfora da vida. Estamos ali dormindo e sendo sugados, né? Alimentando o sistema como pilhas. Olha só que coisa louca, né? E será que estamos tão fora dessa realidade? Né? Então é um aspecto a levar um choque, tomar a pílula certa e termos um choque de realidade de si mesmo perante a existência, para estarmos de posse da verdade, né? E dentro de um processo de reflexão para o compromisso evolutivo. Então, na semana que vem, olha que interessante, na semana passada nós falamos das 20 atitudes, e na semana que vem nós vamos falar de uma necessidade que temos, então, dentro de tudo que conversamos hoje, de realmente abrir esses níveis de consciência, estarmos mais lúcidos espiritualmente falando. Como dizia o mestre, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para não sermos pegos, né, e enganados. Então essa visão real daquilo que nos envolve, essa audição real daquilo que também nos envolve enquanto orientações e informações, a gente precisa buscar. E onde buscamos? No interior. Não é algo que você vai buscar no exterior, como um binóculo para ver longe, um microscópio para ver perto, um óculos, uma lupa, né? São ferramentas que nos auxiliam a ver o mundo externo. Mas quais são as ferramentas? Quais são as lupas? Quais são as bússolas? Quais são os microscópicos, os telescópicos a serem usados no interior? Você já se perguntou? E qual é o alimento para nutrir tudo isso? Já falamos disso, quem acompanha o canal, quem já estudou com a gente esses últimos anos, tem aí material de sobra e vai lembrar de muitos deles no sentido de onde estão esses materiais, onde está esse verdadeiro alimento para a busca e o autodescobrimento, ok? Então tá aí o recado, né? Vamos falar do dia de hoje, que nós tenhamos uma boa semana, vamos manter essa lucidez para que na semana que vem a gente consiga entrar nesse aprofundamento, nesses níveis, né? Para entrar em, como diz a Hermance, né? Vamos lá de novo para encerrar com essa frase: os estágios de consciência são degraus do autoconhecimento, decorrentes da superação dos conflitos internos do ser. Então nós temos degraus, tanto para baixo como para cima e para todos os lados. E nós vamos ampliar a nossa capacidade de consciência através de alguns exercícios propostos pela Hermance, que nós traremos na semana que vem. Então hoje o estudo foi do Homem Integral, né, da série psicológica Joana de Ângeles. Semana que vem faremos o estudo da Hermance no Laços de Afeto. Ótima semana a todos, né, e que Jesus abençoe os nossos propósitos. Até domingo que vem.